Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 35. Lucas 24, 35, todos que estão com as suas Bíblias, vamos abrir, ou quem estiver no aplicativo também, sem problema, mas vamos para o texto. Lucas 24, a partir do versículo 35. Nós já celebramos a Páscoa. E depois da ressurreição, durante 40 dias, Jesus apareceu algumas vezes aos seus discípulos. Por que durante 40 dias Jesus apareceu? Lucas nos informa que o assunto nesses 40 dias foi o reino de Deus. E ao lermos com atenção os textos, nós percebemos que Jesus estava consolidando o discipulado e preparando os discípulos para o que viria depois. Jesus ascendeu aos céus e 10 dias depois, 50º dia depois da Páscoa, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Todos os crentes, todos que estavam reunidos e esperando, foram batizados pelo Espírito no corpo vivo de Cristo, tornando-se um corpo, todos ligados ao Senhor, glorificado no céu, ligados uns aos outros na terra. Foi um momento de preparo. E tem lições para nós outros, porque tanto o Calvário, a morte de Cristo na cruz, quanto o Pentecostes, são fatos históricos, aconteceram, mas ele tem resultados e tem consequências permanentes. Por isso, vamos ler com toda atenção e procurar ouvir o que Deus tem a nos dizer neste texto para a nossa edificação. Então os dois aqui eram aqueles dois discípulos que no dia da ressurreição, eles foram de Jerusalém a Emaús, cerca de 10 quilômetros, e Jesus se apresentou e ia com eles, eles não identificaram, era um simples peregrino, foi tido Jesus como peregrino. E eles falaram das apreensões, do desânimo, de tudo que tinha acontecido, que tinha trazido uma grande tristeza para eles. E aí Jesus, como um peregrino, como um companheiro de jornada, explicou o que estava acontecendo à luz das Escrituras. E quando Jesus se deu a conhecer, um falou para o outro: porventura no caminho não ardia o nosso coração quando Ele nos falava e quando Ele nos abria as Escrituras? E aí, quando Jesus foi conhecido, a Bíblia diz que Jesus desapareceu deles e eles voltaram para Jerusalém. Então eu estou só situando o texto no seu contexto. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então
lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, que é a promessa do Espírito Santo. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Um encontro com Cristo vivo, Cristo ressurreto. Eu disse que o que está aqui na Bíblia, as coisas estão registradas, são fatos históricos, aconteceram. Mas eu disse que eles têm resultados permanentes. E a necessidade de todos nós hoje termos um encontro com Cristo vivo, o Cristo ressurreto. Algum tempo depois, Paulo teve esta experiência. É a experiência que todos nós precisamos. E de cultivar a nossa comunhão e o nosso relacionamento com o Cristo vivo. Vamos destacar aqui algumas lições. Já vimos que os 2 discípulos que caminhavam para Emaús, e Jesus abriu as Escrituras e fez um resumo. Era um trajeto de mais ou menos 10 quilômetros. E nesse período, Jesus, de uma forma magistral, como só Ele sabe fazer, resumido, expondo a essência do que está na Bíblia a respeito de Jesus, explicou para eles tudo o que a respeito dele, Cristo, estava na lei, os primeiros 5 livros, nos profetas e nos demais escritos. E quando na hora de partir o pão, alguns entendem que era a Santa Ceia, o texto não nos dá para concluir isso, mas nós entendemos que foi uma refeição comum. Jesus quer estar com a gente nesses momentos da nossa vida. Eles reconheceram que era Jesus. Uma surpresa. E aí um falou para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando no caminho Ele nos falava e quando nos expunha as Escrituras? E quando eles voltaram para Jerusalém e se uniram à comunidade dos demais discípulos. A lição que este fato nos ensina é esta: que no encontro com Cristo vivo e na presença dele, nós temos comunhão com Ele, comunhão uns com os outros. Às vezes a nossa noção do Cristo é um Cristo morto, que não ressuscitou, que continua no crucifixo. É um Cristo da história, não é um Cristo da fé, da experiência. Mas quando Jesus se faz presente em nós, nós temos comunhão não só com Ele, mas todos que são dele, discípulos dele. A Bíblia usa uma figura muito rica para explicar as relações de Deus com o seu povo, de Cristo com a sua igreja. É a figura da noiva e do noivo. E quando Jesus fala do relacionamento que deve existir entre marido e mulher, ele diz que os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Falando aos maridos aqui presentes, para isso a gente precisa da graça de Deus, não é verdade?
E aí o apóstolo Paulo, eu estou citando Efésios capítulo 5, ele cita um texto de Gênesis capítulo 2. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e serão os dois uma só carne. E Paulo diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, na união de Cristo com a igreja, não há divórcio. É uma união indissolúvel. E quando Paulo diz que o marido deve amar as esposas como Cristo ama a igreja, diz, porque ele se entregou por ela, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Aqui um avisozinho para os maridos que me ouvem. Quando amamos as nossas esposas como Cristo amou a igreja, nós as vemos também, sem mancha, sem ruga. Este é o amor de Cristo pela igreja. Portanto, não é possível nós estarmos unidos a Cristo sem estarmos unidos na comunhão da igreja. É claro, a Bíblia diz que Deus habita no nosso coração, no coração de cada um de nós individualmente. Jesus estava falando para os seus discípulos e deixou claro que ele ia partir, ia se afastar deles. Começaram a ficar tristes e diz, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês. Eu vou enviar o outro Consolador. E o grego tem duas palavras para outro, a palavra halos, que é o outro da mesma natureza, e a palavra heteros, que é outro de uma natureza diferente. A palavra que ele usou é halos. Eu vou mandar outro Consolador da mesma natureza, para que esteja para sempre com vocês. O Espírito da verdade, que o mundo não vê, não conhece, mas vocês conhecem, porque ele habita com vocês, ele estará em vocês. E no versículo 23, eu estou citando João 14, Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se somos realmente discípulos de Jesus, Deus o Pai e o Filho mora no coração do crente através do Espírito Santo. Por isso Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, ele diz, vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Ele estava falando isso no contexto da promiscuidade sexual. Ele cita a Bíblia dizendo, quem se une, quando o homem e a mulher se unem, é um só corpo. Portanto, se você, crente em Jesus, se une com uma prostituta, é um corpo com ela, é prostituto. Aí nós temos o problema da pornografia. Então ele deixa claro que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus. Portanto, é um templo que tem que se manter puro para que ele habite em nós. Mas o que nós queremos destacar nesta noite é que ele não apenas habita no coração de cada crente, mas ele habita na comunhão dos crentes. Eu citei 1 Coríntios 6, 19 e 20. Agora 1 Coríntios 3, 16 e 17, Paulo está falando agora da unidade dos crentes vivendo em comunhão uns com os outros como o corpo vivo de Cristo. Estava havendo problemas na igreja de Corinto que estava ferindo a unidade de Cristo. E se a igreja é o corpo vivo de Cristo, os pecados que cometemos contra os nossos irmãos flagelam o corpo de Cristo, machucam o corpo de Cristo. E nesse contexto Paulo diz, vocês não sabem que vocês, agora não está falando cada um individualmente, vocês são o santuário do Deus vivo, o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês, no meio de vocês. E foi nesse contexto que Paulo diz, portanto, se alguém destruir o santuário de Deus, o templo de Deus, que sois vós, na comunhão, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que são vocês, é sagrado.
Quando eu entendi isso, meus irmãos, eu entendi que um aspecto importante da minha missão era lutar pela unidade do corpo de Cristo. E quando eu fui ordenado pastor, havia um livro que a gente assinava um termo de compromisso. E um dos compromissos que eu assinei é esse: lutar, ainda que com prejuízo pessoal, pela unidade do corpo de Cristo. E por isso que eu cito essa passagem de Paulo com esta ênfase, porque quando nós pecamos contra o nosso corpo, nós pecamos contra o Espírito que em nós habita. Quando nós falamos mal do irmão, quando não amamos o irmão, quando nos damos uns aos outros, e quando agimos de maneira a ferir a unidade do corpo de Cristo, a advertência bíblica é muito séria. Vocês não sabem que vocês são o templo, o santuário, e que Ele habita em vocês, agora no meio de vocês? Portanto, quem destruir o santuário do Espírito, Deus o destruirá. Porque o santuário do Espírito, o templo do Espírito, sois vós e é sagrado. Meus irmãos, este texto nos ensina a importância de estarmos juntos. Num momento em que os 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús reconheceram Jesus, voltaram imediatamente e uniram-se à comunidade dos discípulos. Nesse mesmo dia, Jesus apresentou-se aos discípulos que estavam numa casa com as portas fechadas com medo dos judeus. Jesus colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu enviei vocês. Eles ficaram alegres quando viram o Senhor, e aí Ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Mas um discípulo não estava presente, um apóstolo. E aí quando ele voltou para estar com os discípulos, eles disseram: nós vimos o Senhor, encontramos, Jesus ressuscitou, esteve no nosso meio. Ele falou: eu não acredito. Se eu não ver os sinais dos cravos nas mãos, nos pés, eu não vou acreditar. Jesus é tão bom, e a comunhão no corpo de Cristo é tão séria, que Jesus dá uma oportunidade para Tomé. Dali a 8 dias, estavam outra vez reunidos, Jesus apresentou-se, disse as mesmas palavras e chamou Tomé: Tomé, vem cá, veja as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Não, Tomé não precisou de apalpar. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. O encontro com Cristo vivo. Jesus: porque você viu, Tomé, você creu? Bem-aventurados, felizes os que não viram e creram. Se não vimos, não precisamos de apalpar e cremos, Jesus diz que nós somos felizes. Tudo isso mostra, meus irmãos, a importância da comunhão. Quando Cristo está presente, Ele gera comunhão, Ele luta pela comunhão. Quando os 2 discípulos reconheceram, Ele voltou porque queria encontrar com eles na comunhão do corpo dele, da comunidade dos discípulos. Quando Ele se apresentou no meio dos discípulos e Tomé não estava e duvidou, Ele deu uma oportunidade a Tomé porque era importante, é fundamental. Vamos ficar com essa lição. Por causa da pandemia, nós estamos fazendo transmissão do nosso culto online. Os irmãos que estão em casa e que não podem vir para estar conosco aqui celebrando a Deus, nós damos graças a Deus por esse recurso que Ele nos dá. Irmãos doentes, impossibilitados de vir, mas meus irmãos, se alguém que está me ouvindo agora pela internet, na transmissão online, se você pode vir, venha. Eu trabalhei com um presbítero muito querido, homem de Deus, e quando a gente falava do que Cristo fez por nós, do que a gente faz por Ele, e a gente estava conversando, ele era um homem muito prático, ele olhava para mim, ele me chamava de reverendo, ele olhava para mim: reverendo, é hora de mexer o corpo. Bem, tivemos aí a pandemia, um monte de nós às vezes até acostumou a ficar em casa, mas é hora de mexer o corpo. Por quê? Eu estava um dia orando, era domingo, eu ia ministrar. Um assunto me preocupou muito e pesou muito no meu coração. Eu orava sobre aquilo e me veio à mente
ligar para uma pessoa, pedir que orasse por mim. Era domingo, é provável que eu encontrasse com essa pessoa no culto, mas aí veio o pensamento, bem, eu estou orando, eu tenho acesso direto a Deus, então não preciso. E não liguei para a pessoa. Mas aí eu ia pregar no templo. E essa pessoa, membro da igreja, costumava frequentar o culto no espaço que era cerca de 800 metros. Culto às 10 horas, o culto no templo era 8 horas da manhã. Eu disse, não preciso, eu tenho acesso direto a Deus, não preciso. Aquela ideia foi uma ideia que veio à minha mente, não foi Deus não, e eu fui para o culto. Agora os irmãos imaginem, a hora que eu cheguei, cerca de meia hora antes, a hora que eu vou chegando ao templo, com quem que eu encontro? Aquela mesma pessoa vindo meia hora antes do culto, veio ao meu encontro. Mas ainda assim eu não pedi oração. Tinha 2 presbíteros que chegaram mais cedo também para orar antes do culto. Eu chamei os 2 e aquela pessoa e fomos orar. Oramos, não falei nada. Quando terminamos de orar ali, todos tinham orado, ela olhou para os presbíteros, pessoa, e disse, vocês podem me deixar a sós com o pastor? Ficamos a sós. Naquela hora ela olhou por mim e disse, Deus está vendo tudo. Ela não sabia de nada. E transmitiu um recado. É isso que é o dom de profecia na Bíblia. Revela segredos do coração. 1 Coríntios 14, 23 a 25. E a profecia exorta, consola e edifica. Não houve nenhuma dúvida de que era o Espírito Santo que estava ministrando a mim através daquela irmã. E que tirou toda a angústia que eu estava no coração e me encheu de paz e de alegria. E aquilo foi para mim uma lição. E diz, eu sou pastor, eu ministro a todo mundo. Mas o que seria de mim sem os meus irmãos em Cristo? O que seria de mim hoje sem essa irmã? Essa irmã era uma irmã. A presença de Jesus, ou na presença de Jesus a comunhão, e a presença de Jesus mostra a importância da comunhão, e como não dependemos de Deus, mas Deus ministra a nós através dos nossos irmãos em Cristo. Por isso Paulo diz, estejam submissos uns aos outros, que quando eu estou submisso a cada irmão, no dom que Deus deu ao irmão, o Espírito Santo ministra a mim através do irmão. E quando o irmão está submisso a mim no temor de Cristo, o Espírito Santo ministra ao irmão no dom que ele me deu. Isto é igreja. Isso é exercício de dons espirituais de maneira natural. Mas esse texto traz uma outra lição. Eles estavam sofrendo. O texto diz que quando Jesus se apresentou, diz, paz seja com vocês. E eles já tinham ouvido o testemunho dos 2 discípulos que se encontraram com Jesus no caminho de Damasco. O texto diz que eles ficaram admirados. Jesus disse, olha, ele achava que estava vendo um fantasma. Não é assim. A gente fala de Cristo, de Jesus, a gente acostuma tanto ouvir e falar, mas parece que é uma ideia vaga, é um tipo de um fantasma. Nós estamos vendo um fantasma, estamos agora alucinados. Mas Jesus, sabendo, falou, olha aqui minhas mãos, sou eu mesmo, não é fantasma. Um espírito, vocês estão pensando, não tem carne e osso como eu tenho. E para que não ficasse mais dúvida, ele falou, vocês têm alguma coisa de comer? Eles sabiam que Jesus gostava de comer, viu gente? Então quando o pastor gosta da comida que vocês oferecem para ele, não é pecado. Jesus gostava de comer com seus discípulos. Aí um pedaço de peixe, um pão e favo de mel, comeu com eles. É real, é real. Ele é real, não é miragem, não é fantasma.
comeu com eles. Por que vocês estão admirados? Mas eles admirados e ainda com dificuldade de crer, mas estavam alegres, porque não ficou dúvida de que era Cristo mesmo, estava presente. Quando Cristo está presente, meus irmãos, nós nos libertamos de falsas esperanças e de falsas expectativas. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus se apresentou e diz: o que é que vocês estão conversando? Por que vocês estão preocupados? E o texto diz que os 2 pararam entristecidos. Eles estavam frustrados, entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, disse: você é peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que têm acontecido lá? Ele falou: quais? Quais? Você não sabe? Em respeito de Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus e pelos homens, e nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel, mas ele foi preso, foi condenado, foi maltratado, foi sentenciado, morreu na infamante morte de cruz, e já faz 3 dias, nós esperávamos. Significa que eles não esperavam mais. Houve uma frustração. Eles que depositaram, se empolgaram tanto com Jesus, com as palavras, agora estavam frustrados. E a mesma coisa percebemos aqui com a comunidade dos discípulos. Eles estavam com dificuldades de crer. Por quê? Porque eles estavam alimentando falsa esperança. Como é que a gente pode saber disso? Porque os próprios discípulos no caminho de Emaús disseram: nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel. Jesus estava caminhando com os discípulos para Jerusalém, Marcos capítulo 9, e advertiu: estamos indo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, e vão prender, vão esbofetear, vão cuspir nele, vão crucificar. Parece que os discípulos não estavam ouvindo nada, entendendo nada. E chegam 2, Tiago e João. E João era o mais achegadinho a Jesus. E nesse contexto, Jesus falando da cruz, que ele ia morrer, ele disse: Senhor, permite que no teu reino, um de nós se assente, um à direita e o outro à esquerda. E aqui ele não estava pensando no céu, não. Ele estava pensando que as profecias estavam se cumprindo, que Cristo era o filho de Davi. Está claro no Antigo Testamento que Deus ia dar o reino a Davi, e que havia uma libertação do jugo romano, que estabeleceram um grande reino em Jerusalém, o Messias, Jerusalém tornando-se o centro da terra, das atenções. Mas Jesus olha para ele e diz: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem tomar o cálice que eu tomo? E os irmãos sabem qual era o cálice? Era a morte na cruz. Ele disse: podemos. Vocês podem. Aliás, João não, mas Tiago foi morto logo. Mas assentar à minha esquerda, à minha direita, é para aqueles a quem o Pai tem conseguido. Só que aí os 10 se revoltaram contra os 2. E o motivo é muito claro: estava vendo ali no colégio apostólico uma disputa de posição e poder. E aí Jesus olhou para todos e diz: olha, os governos pagãos do mundo são assim, exercem domínio sobre os que lhes são subordinados, mas entre vocês não será assim. O maior entre vocês será o servo de todos, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eles ficaram frustrados porque a esperança não estava devidamente fundamentada nas Escrituras. Mas Jesus, que nos ama, ele diz: era necessário que se cumprisse a meu respeito tudo que está escrito na lei, nos salmos, nos profetas, em todos os escritos da Bíblia. E fez uma coisa extraordinária: e abriu-lhes o entendimento para entenderem as Escrituras. Deixa eu dizer uma coisa, e eu vou fazer uma afirmação. Todas as vezes que nós estamos sendo frustrados nas nossas expectativas, é porque não estamos entendendo a vida à luz das Escrituras Sagradas. E estamos alimentando falsas esperanças e falsas expectativas.
Nós não gostamos da cruz, mas, meus irmãos, o Calvário e o caminho da glória passa pela cruz, e foi necessário. Então Jesus disse, era necessário, está escrito, que o Cristo fosse preso, condenado, morto na cruz, ressuscitasse e entrasse na glória. E abrir o entendimento para as Escrituras. Vamos orar para que Deus abra o nosso entendimento para entendermos a vida e tudo o que acontece à luz das Escrituras, porque aí jamais vamos ficar frustrados. E Jesus deu essas instruções tão claras e precisas. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, uma das funções do Espírito é fazer lembrar tudo que Jesus disse. E aí então, Deus pôde derramar as bênçãos que Ele tinha sobre os seus discípulos. Então, quando Jesus está presente, na presença dEle há comunhão. E Ele gera e desenvolve essa comunhão. Na presença de Jesus há esperança viva. Não esperança falsa, que geram falsas expectativas, que quando não são cumpridas frustram, desanimam, abatem. Que o Espírito Santo ilumine a todos nós, para entendermos as Escrituras, e aí, ao invés de ficarmos frustrados com as coisas que esperávamos e não aconteceu, nós temos expectativas reais, verdadeiras, expectativas que acontecem e não se frustram. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Quando a gente tem a esperança fundamentada na palavra de Deus, ao invés de frustração, porque as expectativas não se cumpriram, a gente tem surpresas. Ontem, o nosso presbitério participou de uma eleição para eleger a Assembleia, para eleger a diretoria da Assembleia Geral da nossa igreja no país. Enquanto eu estava lá participando, votando, eu me lembrei quando eu fui eleito. Em 1995, se não me falha a memória. Um grupo na igreja se reuniu e me fez candidato. Formaram uma chapa. Mas eu estava constrangido, porque quem encabeçava outra chapa tinha sido meu professor de teologia. E às vezes concílios nos convidavam e nós dois ficávamos lá na frente, e a gente falava, plataforma, etc. E aí todo mundo fazia pergunta. E eu estava incomodado com aquele negócio. Aí eu estava orando aqui na casa pastoral, no mesmo escritório que eu voltei a usar. E eu dizia para Deus, eu não estou me sentindo à vontade nessa campanha. Eu estou com vontade de renunciar. Mas aí a gente já tinha começado, já tinha feito reunião, já tinha propagado. Eu disse, está bem, Senhor, então eu vou ficar para cooperar com o processo eleitoral da igreja, porque senão fica só uma chapa, não fica bem. E a hora que eu falei isso, Deus disse com uma clareza inconfundível na minha mente, eu não quero a tua cooperação, eu quero a tua submissão. Até aquele dia eu não tinha entendido a diferença entre submissão e cooperação. Entendi. E aquilo, meus irmãos, foi libertador. Eu curvei a cabeça e disse, sim, Senhor, estou submisso. Só que a partir dali eu não tive mais ansiedade nenhuma. O que vai acontecer? Eu tenho que continuar falando, e o que vai acontecer? Descansei. E aí, quando você descansa e submete, aí você tem surpresas. O presbítero Onésio Azolé estava aí, eu achei que era tão grave a situação, que eu falei, vocês por favor, organizem um movimento de oração aqui em Curitiba. Irmãos, aqui da primeira igreja, de outras IPIs de Curitiba, eles conseguiram mobilizar cerca de 200 pessoas. Que desde o dia que começou, na época chamava Supremo Conselho, até o dia que ia terminar, revezavam e tinha uma corrente de oração que orava 24 horas por dia. Eu não esperava que seria eleito, eu não alimentava essa expectativa, por isso eu fui com calça jeans, uma camisa, como é que chama?
Não é bem polo, é uma... Como? Uma camisa esporte. Uma camisa esporte. Um pastor do Amazonas quis conversar comigo, eu passei a tarde do dia que ia acontecer a eleição, conversando com aquele pastor. Aí chega a hora da eleição. Qual foi a surpresa? Deu empate. Eu falei, mas não é possível, eu não tinha expectativa. Primeiro, deu empate, não foi eleito ninguém. Segundo, deu empate. Aí, reunimos as duas chapas e oramos juntos. Senhor, ilumina, como é que a gente vai fazer para não deixar o reverendo Abival, que era o presidente, ter que decidir isso no voto de qualidade? Aí resolvemos renunciar como candidatos, como chapa, e deixar os nossos nomes à disposição. E sabe o que aconteceu? Aí veio outra surpresa. A primeira surpresa foi o empate, eu achei que não ia dar empate. Eu sabia que a outra chapa tinha mapeado o Brasil inteiro, tinha até certeza da porcentagem que ia ganhar. Então o empate foi para mim uma grande surpresa. Mas a surpresa, meus irmãos, é que quando foi voto a voto, colocamos nossos nomes individualmente, eu fui eleito. Aquilo foi uma grande surpresa. O governo Messias, que era candidato a vice, foi eleito. E para todos os demais cargos da diretoria foram eleitos irmãos da outra chapa. O governo Messias olhou para mim e disse, nunca se viu tal em Israel. Chegou a hora da posse. Foi uma cena interessante, porque o reverendo Godoy, que era o candidato da outra chapa, ele instruiu toda a turma a ir de terno e gravata, como eu estou aqui hoje, com fantasia de pastor. Mas eu tinha ido de calça jeans, camisa esporte. Então, na hora de tomar posse, vai lá, o que vai tomar posse como presidente, jeans, camisa esporte, o vice também, reverendo Messias, e todos os demais de terno e gravata. Mas qual a surpresa? Outra surpresa. O meu médico, o doutor Pires, era um presbítero da presbiteriana. Antes de eu ir, ele falou para mim, Matias, como seu irmão em Cristo, eu torço para você ganhar essa eleição, mas como seu médico, eu estou torcendo para você perder. Porque o que você precisa agora, ele me disse, eu vou dizer textualmente, é no mínimo 30 dias de descanso. Eu sei que se você for eleito, o que é que vem para frente? Eu encontrei com ele no Tribunal de Justiça, numa reunião, falei, mas não dá para o senhor aqui mesmo receitar alguma coisa que eu estou precisando? Fui eleito, 4 dias de reunião intensa. Quando terminou a reunião, eu estava me sentindo muito bem. Eu fui curado. Eu estava com ele lá, a gente tinha um carrinho, olhei para ela, falei, podia começar tudo de novo. Surpresa, surpresa. Quando nós nos submetemos a Deus, deixamos que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes, não alimentamos expectativas, nos colocamos nas mãos de Deus para que Deus faça a vontade dEle, nós temos uma surpresa atrás da outra. E ao invés de frustração, a gente fica cheio de alegria, de gratidão. Senhor, a nossa boca se enche de risos, nossos lábios, e a gente começa a dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Mas eu tenho que encerrar, o relógio que o conselho botou na frente não para, então ele está me avisando que eu tenho que ir encerrando. A terceira coisa, é que quando Jesus está presente, primeiro, a comunhão, e desenvolvemos comunhão. Segundo, a esperança viva, e não alimentamos falsas expectativas, e ao invés de frustração com as expectativas que não acontecem, nós temos alegria, porque Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Mas quando Jesus está presente, presença, a vida e a missão, a propósito. Quando Jesus disse que era necessário que se cumprisse a respeito dele tudo que estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas, ele diz, vocês são testemunhas disso, do que aconteceu. E vocês têm uma missão de dar testemunho disso para perdão de pecados,
a todas as nações, começando de Jerusalém. Meus irmãos, quando encontramos com Cristo vivo e na presença do Cristo vivo, há esperança viva, expectativas que acontecem, que nos surpreendem, mas há também, Ele revela um propósito para as nossas vidas. Eu estou comissionando vocês vão dar testemunho disso, para perdão de pecados, começando de Jerusalém e indo a todas as nações. Quando eu estava lendo e meditando nesse texto, meu coração encheu de alegria, porque eu pensei no pastor Miguel Gonçalves Torres, que foi para Caldas, perto de Muzambinho, a melhor cidade do país. A Eloá não me deixa mentir sozinho. Ele não era pastor, tinha feito um curso de teologia com missionários, tuberculoso. Dentre as coisas boas de Minas está o clima. Ele foi para a cidade de Caldas, pertinho de Muzambinho, porque o clima ia ajudar. Hoje a gente sabe que lá tem muita vitamina D. Ele nunca sarou da tuberculose, mas ele melhorou, foi ordenado, e tomando todos os cuidados para não contaminar ninguém com a sua tuberculose, ele visitou todo o sul de Minas. Ele encontrou-se com o vovô Quintela em Cabo Verde, uma cidade que existe no mapa assim, também perto de Muzambinho. Ele encontrou com o vovô Souza em Muzambinho, numa pensão. E naquela noite, ele disse para a dona da pensão, Miguel Torres, ele era muito afável, ele era um cavalheiro. Ele disse para o dono da pensão, a senhora me permite dirigir uma palavra aos hóspedes? Eu gostaria de reunir os hóspedes, eu gostaria de ter uma palavra. E entregou a palavra. Foi a origem da conversão do meu avô. Começou em Jerusalém, Antioquia, Macedônia, Roma, Espanha, América, Brasil, chegou aqui. Mas agora, Ele nos dá a missão para partir de Curitiba, pregarmos o Evangelho para perdão de pecados, para salvação de vidas, começando de Curitiba, indo até os Estados Unidos. Onde está o Gabriel? Faz assim, Gabriel. Mas o Gabriel não vai fazer missão nos Estados Unidos, ele está lá preparando e depois vai para Moçambique. Deus pode levantar outros para ir para outros lugares onde precisa. Então, meus irmãos, ter missão é algo impressionante, porque se eu tenho missão, a minha vida tem propósito. Eu estava com 80 anos quando o conselho dessa igreja lançou um desafio para vir aqui ajudar. No momento, pensei comigo, está descartado. A primeira pessoa que eu vou falar, Eloá, eu já sabia qual seria a resposta dela. Mas uma coisa ficou clara na minha mente. Eu vou pedir 30 dias para o conselho. Não dou resposta antes, para discernir se era missão. Porque se for missão, eu não tenho outra resposta senão submissão. E quando nós nos entregamos a Deus para cumprir a vontade dEle em nossa vida, nós somos felizes. É vida com propósito. Tem missão. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé. Esse negócio de missão, meus irmãos, não é só para missionários igual o Gabriel. É a videnia. Falei certo? Udenia. Eu sempre atrapalho com o nome. É para todos nós. Todos nós somos chamados. Dona Ortília, que era zeladora e morava aqui nas dependências do templo na década de 90, ela me chamou um dia e falou, pastor, estamos num terreno de ocupação, precisamos de abrir um trabalho lá. Falei, que ótimo, já temos a missionária. Ela falou, quem? Falei, a irmã.
Ela olhou para mim e falou: mas não tem capacidade. Eu falei: empatou comigo. Eu também não tenho, a nossa capacidade vem de Deus. E eu falei para ela: esse negócio de missão é só obedecer, porque quando a gente obedece, Jesus faz. Entendeu? Eu não sei se os presbíteros lembram, mas eu pedi para ela vir aqui num culto e impusemos as mãos. Eu falei para ela: se alguma coisa de boa acontece no meu ministério, é porque eu estou submisso a Cristo, Ele faz. Então, se a irmã for entrar numa casa lá para orar, lembre-se, é como se o pastor seu estivesse entrando, é como se Jesus estivesse entrando, porque Ele é o Senhor. Dali uns dias, a irmã Ortília veio, entrou no meu escritóriozinho aqui no fundo. Ela sentou e descia lágrimas nos olhos. Falei: algum problema, irmã? Falei: não, pastor, funciona. Falei: funciona o quê? Então, o senhor lembra? O senhor falou, se eu entrasse numa casa para orar, é como se o senhor tivesse entrado. Então, eu entrei numa casa, pastor. A pessoa, o chefe da casa estava com problema. Já tinha levado para terreiro de Umbanda, para o hospital psiquiátrico, não resolvia. Eu comecei a orar pela família. E a dona Ortília orava presbiterianamente. Os irmãos já entenderam o que eu quis falar. Eu falei: enquanto eu orava, eu discerni que aquilo era um espírito mau. Eu me lembrei do que o Senhor falou. E aí eu dei ordem para que o demônio saísse em nome de Jesus. E saiu. Falou: pastor, toda a família está se convertendo. Depois que voltei, Eloá e eu, sem que a gente tivesse programado, fizemos uma visita. Eu perguntei para ela: dona Ortília, aquela família. Eu falei: o senhor não se lembra, pastor? O senhor batizou aquele homem. O senhor não se lembra? A situação conjugal deles não era regularizada. E regularizou, e o senhor fez uma cerimônia religiosa com efeito civil. Falei: e daí? Ele já morreu, pastor, mas foi com Jesus. Falei: e a esposa? A esposa está firme na fé. Eu sempre me encontro com ela. Por que eu estou contando isso? Porque esse chamado, essa missão que traz propósito à nossa vida, não é só para o pastor, nem para os presbíteros. Dona Ortília era zeladora aqui. E aí Eloá perguntou: e Alice? Alice mesmo, né? Alice? Alice. Ah, esteve aqui esses dias para orar comigo. Estou falando certo? Alínia e Anice. Não, esteve aqui esses dias, ela está doente, vieram orar comigo. E eu me lembrei, essas meninas aceitaram Jesus por intermédio dela naquela fase. Hoje, adultas, estão servindo ao Senhor, vão lá orar pela mãe espiritual. Meus irmãos, então, vamos nos colocar nas mãos de Deus nessa manhã? Deus chama todos, e tem a maneira que Ele usa todos. A maneira que Ele usou uma Ortília, Ele vai usar você. Mas a missão é que dá propósito para a nossa vida. Uma missão de Deus. Eu, quando sei que Deus me dá uma missão, eu me sinto honrado por ela. O Senhor, com 80 anos, me trouxe para pastorear uma igreja, eu me sinto honrado pelo Senhor. Sinta-se honrado. Deus está te chamando e confia uma missão para você. Sinta-se honrado. A vida tem sentido. Quando a gente não vive aqui à toa, a gente vive por uma missão onde Deus colocou a gente. Eu estou vendo aqui a Débora, é médica. Onde Deus te colocou, Débora? Onde Deus coloca o Marcelo? Onde Deus coloca o doutor Onésimo? Então, vamos nos colocar nas mãos de Deus, para que o que Ele tem para cada um de nós seja cumprido. Os irmãos concordam? Eu concordo, eu já estou aqui. Pai Santo e bom, muito obrigado, porque em Cristo temos salvação. Mas Pai, Ele nos chama para sermos participantes da obra. A missão é dEle. Foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que ressuscitou, Ele que foi glorificado e está à tua direita. E Ele nos dá essa ordem de ir e fazer discípulos de todas as nações. E quando obedecemos, a autoridade dEle acontece, como aconteceu com o irmão Ortília. Ó Pai, pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos visite nesta manhã.
que cada um que está presente aqui, que tem Cristo no coração, entenda que é um missionário, é um chamado para te servir onde estiver. E que toda pessoa que encontrarmos sem Cristo no coração é um campo missionário. E pedimos ao Pai que Tu nos ensines como fazer a Tua obra, como obedecer. É de maneira tão simples que as coisas acontecem, pura obediência. Ajuda-nos, Pai, para que sejamos obedientes. E aí a autoridade, o poder de Jesus pode se manifestar através das nossas vidas, na salvação de vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus e abençoando mais uma vez o Gabriel, a esposa e o filho que estão indo para a missão, mas todos nós que ficamos, todos nós sem exceção, estamos em missão, aqui, ali ou acolá. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém.